fascínio pelo cosmos sempre acompanhou a humanidade intrigada em conhecer suas origens. Cientistas dedicam uma vida inteira para desenvolver foguetes, estações espaciais, grandes telescópios que nos levem cada vez mais longe nesta missão. Depois de 2 décadas de pesquisa e um investimento de quase 10 bilhões de dólares, o mundo ganha o maior, mais avançado e mais potente telescópio do planeta. Com capacidade de registrar imagens de nitidez profunda, o James Webb chega para suceder o Hubble e promete revolucionar a nossa compreensão do universo. No Repórter Eco de hoje, você acompanha as imagens fascinantes do cosmos captadas pelo Supertelescópio Espacial. E veja também. Pesquisa mostra que os brasileiros desconhecem a riqueza cultural e a importância dos povos indígenas na preservação da natureza. E projeto inédito ajuda a ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade, ao monitorar via drone as sardinhas encontradas no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. O estudo Narrativas Ancestrais Presente do Futuro revela a percepção dos brasileiros sobre os povos indígenas. Muitos desconhecem que nas áreas habitadas por esses povos há maior proteção da floresta e da biodiversidade. O modo de vida dos povos originários pode ser uma fonte de inspiração e conhecimento para todos nós. Acampamento Terra Livre em Brasília, evento que acontece em abril e chegou à 18ª edição, mobilizando povos originários de todo o país para tentar garantir direitos que estão na Constituição. A primeira marcha das mulheres indígenas. O protesto luminoso com a mensagem Brasil Terra Indígena, em frente ao Supremo Tribunal Federal. São alguns acontecimentos lembrados por entrevistados da pesquisa Narrativas Ancestrais, Presente do Futuro. O estudo, realizado pela Amoreira Comunicação e Planejamento e coordenado pela jornalista Cristiane Fontes, durou 15 meses. É um mapeamento sobre a percepção dos brasileiros em relação aos indígenas. Entre as vozes de maior destaque, a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, o escritor Ailton Krenak, o xamã Yanomami Davi Copenaua, o cacique Raoni Metutiri e os artistas Denilson Baniwa e Jaider Esbel, morto em 2021. O objetivo principal da pesquisa foi identificar se e como certos fenômenos, como a crescente aparição dos povos indígenas no debate climático ambiental, internacionalmente, no Brasil internacionalmente principalmente, e também o fortalecimento do movimento indígena no Brasil, como eles eram percebidos por diferentes públicos. Então, nós entrevistamos 350 pessoas de públicos super engajados, aí eu estou falando das organizações indigenistas, de organizações indígenas, de antropólogos, de ativistas, a públicos não engajados, economistas, lideranças empresariais, lideranças políticas e uma pequena amostra da população geral de perfil conservador. Entrevistados expressaram sentimentos diversos, empatia e admiração pela relação de respeito dos povos indígenas com a natureza, vista como uma fonte de inspiração. Outros manifestaram rancor, acreditam que eles têm privilégios em relação ao uso da terra. São pessoas que desconhecem que a Constituição de 88 assegura o direito às demarcações, paralisadas neste governo, e que os indígenas têm o usufruto, mas não a posse da terra. Ela continua sendo da União, ou seja, é de todos nós. Desconhecem também que esses povos são fundamentais para a preservação das florestas.
que existem vários e diversos usos desses territórios e que tem políticas públicas que foram desenvolvidas com ampla consulta em várias regiões do Brasil, com muito financiamento da cooperação internacional, e que nos mostra o potencial do uso desses territórios. Um uso que não seria destrutivo, como que a gente tem visto hoje no país. Você tem desde o uso sustentável da biodiversidade, da pesca sustentável, da produção de artesanato e até mesmo produção cultural. Na última conferência sobre mudanças climáticas promovida pela ONU na Escócia, foi anunciado um financiamento de governos e doadores privados de 1 bilhão e 700 milhões de dólares para indígenas do mundo todo, como uma forma de combate ao aquecimento global. Ele tem como atribuição principal, ou diferencial, na verdade, os recursos sejam diretamente destinados aos povos indígenas, às organizações indígenas. Porque quando você analisa os dados sobre os territórios indígenas, não só do Brasil, mas ao redor do mundo, são os territórios mais bem conservados. Ou seja, para os governos e para as lideranças envolvidas com as negociações climáticas, manter esses territórios como estão é considerado uma forma, inclusive, muito barata de evitar o aumento de emissões de gases de efeito estufa. A gente tem usado muito, no próprio programa, no Repórter Eco, o termo guardiãos da natureza, na referência aos indígenas. Como é que eles veem o uso desse termo? O que a gente ouviu foi de alguns povos, de alguns indígenas que não são da Amazônia ou não vivem em regiões da floresta, uma certa contestação ao uso desse termo, dizendo que temos uma grande parcela da população indígena hoje vivendo em cidades e também não só dos indígenas, mas de vários outros segmentos, surgiram questões muito interessantes que dizem respeito ao fato de que esse termo é um termo muito passivo e que, na verdade, eles têm uma relação muito mais ativa e rica, como nós falamos anteriormente, com seus territórios, e que, na verdade, quem deveria proteger as florestas brasileiras, essa deveria ser uma atribuição do Estado brasileiro, né? Para a jornalista Cristiane Fontes, ficou claro que os pensamentos indígenas, tão diversos como os diferentes povos que habitam o nosso território, são fontes de inspiração para uma vida mais plena e para o enfrentamento da crise climática. Vocês estão fechando essa pesquisa com recomendações. Quais são as principais? O que a gente precisa no país de massivo e longevo investimento em educação, que a gente precisa também de reparação do Estado brasileiro para assegurar os direitos dos povos indígenas. Eu diria que, como parte do aprendizado com esse trabalho, que é muito importante para o movimento indígena, para as organizações indigenistas e sociedade civil que atuam nesse campo, que também priorizem atividades socioeducativas, encontros, debates, que aproximem os públicos não engajados desse tema. Vamos agora às notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. O Ártico, no hemisfério norte, está aquecendo quase 4 vezes mais rápido do que o resto do mundo, comparado com a temperatura média global nos últimos 43 anos. É o que revela estudo publicado na revista científica Communications, Earth and Environment, do grupo Nature. Os níveis de destruição da Amazônia se aproximam de uma situação insustentável, alertam os cientistas. Segundo dados do Sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram desmatados mais de 8.590 quilômetros quadrados de floresta de agosto de 2021 a julho de 2022. A derrubada da vegetação no país é o principal fator de emissão de gases estufa. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, a entidade de direitos humanos Human Rights Watch denuncia a situação de abandono do poder público e os riscos enfrentados por várias etnias no Brasil. De acordo com a organização, as políticas do governo federal ameaçam seriamente esses grupos e contribuem para intensificar
a destruição ambiental no país. Estudo comprova que os povos indígenas e tradicionais são muito importantes para a preservação das florestas. De acordo com a análise do ISA, Instituto Socioambiental, nos últimos 35 anos, essas populações protegeram mais de 20% da vegetação nativa no Brasil. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Projeto científico amplia o conhecimento sobre a biodiversidade marinha ao monitorar via drone as sardinhas encontradas na região do Parque Nacional de Fernando de Noronha. Cientistas de universidades brasileiras e norte-americanas participam de projeto que deve contribuir para o avanço do conhecimento da biodiversidade do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Eles fazem um monitoramento por meio de drone das sardinhas encontradas na região. São peixes de grande importância tanto para a atividade pesqueira quanto para o equilíbrio da vida marinha. As sardinhas são fundamentais para os ecossistemas marinhos em que ocorrem. Compõem a base da cadeia alimentar para muitas espécies. Um projeto inédito, coordenado pelo biólogo e pesquisador Hudson Pinheiro, do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo e outras universidades brasileiras e norte-americanas, com apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, utiliza drones para monitorar cardumes de sardinhas em Fernando de Noronha. A sardinha é um recurso bem costeiro, ela corre nas águas rasas ao redor do arquipélago. Como as águas são muito clarinhas, utilizando os drones, nós conseguimos mapear toda a distribuição, o comportamento, os tamanhos dos cardumes, e com isso a gente passa a discutir os aspectos de sustentabilidade da pesca, quantidade de recursos capturados, as áreas principais que os recursos ocorrem e que os pescadores utilizam para a pesca. O uso de drones oferece uma série de vantagens, como custo baixo e facilidade de manuseio. A atividade de monitoramento, por exemplo, da pesca, ela acaba tradicionalmente envolvendo muitas pessoas têm que embarcar em diferentes embarcações ou fazer um monitoramento dos portos. Muito dificilmente nós conseguimos fazer um monitoramento efetivo. Já com os drones, uma única pessoa lançando um drone da costa, de um único ponto da costa, ela consegue monitorar uma grande área, A região escolhida para o estudo, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi alvo de polêmica depois da liberação da pesca em 2019 pelo governo federal. E Fernando de Noronha ela é composta de um parque nacional, que circula a maior parte da ilha, que é uma região, uma unidade de conservação voltada para o turismo e a proteção da biodiversidade, e uma região de APA, que é uma área de uso sustentável, onde que os pescadores podem pescar lá de uma forma ordenada. Então, existiu uma discussão se órgãos gestores poderiam permitir os pescadores a pescar dentro do Parque Nacional. E isso preocupou muita gente, muitos ambientalistas. Fernando de Noronha é um dos grandes exemplos que nós temos de conservação, de ambiente saudável. Aí vimos que a área de pesca, principalmente, ela ocorre na área da APA mesmo. Por quê? Porque o recurso prefere uma zona mais abrigada, que é essa região conhecida como Mar de Dentro, que é onde se situa a área da APA, que é a área de uso sustentável. Vimos que os cardumes estão bem saudáveis, constituinte de cardumes grandes, Nós podemos observar comportamentos também de aves marinhas, de tubarões e de outros peixes que vêm, que se aproximam para também se alimentar, A pesquisa permitiu obter informações de regiões de grande interesse pesqueiro e entender as dinâmicas da atividade para traçar possíveis impactos na área protegida. É um risco muito grande
pelo fato de que, hoje em dia, vamos dizer, 90% da pesca, ela foca em peixes maiores. Então, o risco é de que você, acabando com o recurso base, você acabe prejudique também os predadores, os peixes maiores, que têm maior importância comercial, né? Tanto para os restaurantes da região, quanto para a alimentação do povo, né, que vive lá na ilha, né? Por se tratar de uma ilha oceânica, que é isolada do continente, né, a maior parte dos recursos que vivem ali dependem deles próprios para se manter. Caso se expanda caso ocorra uma captura muito elevada, muito rápida, existe o potencial, sim, de sobreexploração desse recurso, né, que ocorre em isolamento ali na ilha. A nova etapa do projeto prevê o treinamento de funcionários dos órgãos de gestão ambiental de Fernando de Noronha para a utilização do equipamento. A ideia é fortalecer a fiscalização das unidades de conservação e, assim, contribuir para a manutenção da sardinha, base da economia local. A pesca e a conservação têm que andar de mãos dadas, né? Os pescadores dependem dos recursos ali. Então, a ideia é que seja um projeto contínuo, né? A gente trabalha junto com os órgãos gestores ali para que seja um projeto contínuo. Cerca de 5 em 5 anos, os planos de manejo, né? Todas essas sugestões de ordenamentos, elas são revistas, são rediscutidas. Então, isso permite que o manejo sofra essa adaptação, né? Seja um manejo adaptativo e que possa estar favorecendo tanto aos pescadores quanto à biodiversidade. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. O telescópio James Webb revela imagens do universo jamais vistas antes, com tanta nitidez e profundidade. O telescópio espacial James Webb surpreende o mundo todo ao registrar as imagens do universo jamais vistas antes, com tanta clareza e definição. O nome dele é uma homenagem ao administrador da NASA durante as missões Apollo. O telescópio vai sondar planetas distantes para descobrir se podem ser habitáveis e captar a luz emitida pelas primeiras estrelas a surgir no cosmos há 13,5 bilhões de anos. O fascínio pelo cosmos sempre acompanhou a humanidade intrigada em conhecer suas origens. Cientistas dedicam uma vida inteira para desenvolver foguetes, estações espaciais, grandes telescópios que nos levem cada vez mais longe nesta missão. Depois de 2 décadas de pesquisa e um investimento de quase 10 bilhões de dólares, o mundo ganha o maior, mais avançado e mais potente telescópio do planeta. Com capacidade de registrar imagens de nitidez profunda, o James Webb chega para suceder o Hubble e promete revolucionar a nossa compreensão do universo. É um projeto extremamente ambicioso. É um telescópio gigante, então ele tem um espelho de 6 metros de diâmetro, um espelho composto por vários hexágonos, são vários espelhos pequenos que compõem um espelho gigante. É o maior espelho que nós temos no espaço atualmente, provavelmente vai ser assim por bastante tempo. E ele tem a propriedade muito especial de enxergar o universo na faixa do infravermelho, ou seja, na cor que está além do vermelho no espectro de cores. E isso é importante porque essa cor ela tem a propriedade de se propagar mais longe e mais tempo no espaço. Com isso, o James Webb consegue enxergar objetos muito fracos, muito distantes e extremamente antigos. Ele pode enxergar a luz das primeiras estrelas que foram formadas no nosso universo. Porque as estrelas, quando elas se formam, principalmente essas primeiras estrelas do universo, elas eram extremamente quentes e brilhantes.
e de cor azulada. Só que como elas estão muito distantes, acontece um fenômeno que a gente chama de desvio para o vermelho. Elas estão distantes e o universo está se expandindo, a luz das estrelas ela é esticada com a expansão. E quando ela é esticada, o que era a luz azul da estrela original, hoje é luz infravermelha. Então, as estrelas primordiais do nosso universo, as primeiras estrelas que se formaram logo após o Big Bang, hoje elas não aparecem brilhando no azul, mas elas aparecem brilhando no infravermelho. Então, elas só são visíveis a telescópios como o James Webb. Compreender a primeira geração de estrelas do universo significa entender um pouco da nossa origem? Com certeza. A nossa estrela, o nosso Sol, já é de uma geração posterior, da terceira geração de estrelas. Então, a composição química do Sol, a nossa composição química dos nossos corpos, ela foi formada nessas primeiras gerações de estrelas. Então, a gente vai entender como que a química do universo funcionou, operou e produziu essa diversidade química que a gente observa nas estrelas, nos planetas e nos nossos próprios corpos. As primeiras imagens do James Webb chamam a atenção pela qualidade. A escolha dos corpos celestes seguiu critérios científicos. O registro da nebulosa Anel do Sul, segundo o astrobiólogo e pesquisador do CNPEM, Douglas Galante, pode ajudar a compreender o futuro do universo. As nuvens dessa nebulosa são causadas pela morte de estrelas. A equipe de cientistas do James Webb fez foi selecionar alvos que representassem diferentes tipos de objetos do universo em diferentes fases evolutivas. Então, a nebulosa do Anel Sul é uma nebulosa planetária que é um objeto que se forma da vida de uma estrela tipo Sol. Então, o nosso Sol, quando chegar nos estágios finais da sua vida, daqui 5 bilhões de anos, ou seja, muito tempo no futuro, ele vai liberar as camadas mais externas e formar essa estrutura ovalada, muito bonita, de gás e poeira, que a gente chama de nebulosa planetária. Ela é importante porque ela libera esses elementos químicos que foram fundidos dentro da estrela de volta para o universo. E isso vai induzir a formação de novas estrelas e novos planetas. E o ciclo da vida e da química do universo continua. Então, a gente está estudando a evolução química do universo quando a gente estuda as nebulosas planetárias. Galante, o que traz de novo esta imagem da nebulosa de Carina? A quantidade de detalhes que são apresentados na nebulosa de Carina é fantástica. Além de ser uma imagem linda, ela é um berçário de estrelas, ou seja, é uma grande nuvem de gás, onde a pressão da gravidade está induzindo a formação de estrelas. Devido à alta pressão, alta temperatura, você liga o processo de fusão e estrelas nascem e se formam. E junto com essa formação estelar, vem a formação planetária ao seu redor, ou seja, planetas se formam ao redor dessas estrelas. Então, a gente está começando a ver esses processos de formação de planetas e de estrelas praticamente em tempo real. É uma coisa que era totalmente impossível antes do Webb. Sondar os exoplanetas distantes do nosso sistema solar para descobrir se podem ser habitáveis é uma das missões do supertelescópio. Hoje a gente tem mais de 5.000 exoplanetas já detectados, mas pouquíssimos desses foram caracterizados quanto à sua composição química e à sua temperatura, que são parâmetros fundamentais para a gente poder dizer se aquele planeta tem condições de abrigar vida. O James Webb vai poder pesquisar esse catálogo imenso de exoplanetas e procurar aqueles que são mais promissores para a busca por vida. E talvez ele nos ajude a responder se estamos sozinhos no universo ou não. Em que medida o James Webb pode mudar a nossa compreensão do universo? A gente vai começar a enxergar outras terras muito parecidas com a nossa Terra e que talvez tenham vida parecida ou diferente da nossa. Vamos ver o que o futuro nos revela aí. Todas elas estão tão distantes de nós que não são opções para a gente simplesmente fugir do planeta Terra e se abrigar em outro lugar. Isso não é uma opção. Quando a gente estuda a evolução de outras estrelas ou de outros planetas, a gente entende um pouquinho mais sobre o futuro do nosso próprio planeta, né? Então a gente percebe
como que um planeta, por exemplo, pode entrar num efeito estufa descontrolado. E eu entendo, como cientista, que isso nos traz alertas de como a gente deve cuidar da nossa própria Terra. E depois dessas belas imagens do universo, o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida na Terra. Até lá!